Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutor pela Faculdade de Letras da UFMG e vou compartilhar com vocês aqui hoje uma exposição intitulada Literatura, Crítica e Filosofia em Platão. E antes de entrar na obra de Platão, no contexto em que ele compôs sua obra, é preciso termos em mente que quando nós nos debruçamos sobre uma obra literária, sobretudo uma obra escrita na antiguidade, nós estamos estabelecendo um diálogo entre várias temporalidades. Em primeiro lugar, porque nós, partindo do presente, das nossas perspectivas disciplinares, que podem ser, portanto, do campo dos estudos literários, da filologia, da filosofia, da história e de tantas outras disciplinas, mas também da perspectiva de determinadas teorias dentro dessas áreas. Então, teorias estruturalistas, pós-estruturalistas, feministas, decoloniais, etc., nós nos voltamos para essa obra, qualquer que ela seja. Então, nós temos uma posição nesse diálogo, porque o presente é o lugar de onde a gente parte. Mas, evidentemente, no nosso movimento de voltar ao passado, é fundamental levar em conta uma série de características dessa obra e de seu contexto para propormos as interpretações as mais pertinentes para esse diálogo entre temporalidades. Obras antigas têm uma série de questões muito próprias, como, por exemplo, a questão da performance, a própria dificuldade de saber se uma obra foi escrita, apresentada, qual era a função que ela exercia na sua sociedade, e isso não vai ser diferente com o caso da obra platônica. A gente vai falar logo mais, mas uma obra composta por diálogos, em larga medida miméticos, portanto, representativos, que colocam em cena personagens debatendo determinados temas, e essas características são importantes, nós precisamos levar isso em conta no momento de estabelecermos o nosso diálogo com essa obra. Evidentemente, podemos ainda levar em conta muitas outras temporalidades, porque uma obra escrita na antiguidade e legada ao longo dos séculos passa por muitos momentos diferentes, não apenas no que diz respeito à transmissão textual desse material, ele precisa ser copiado e transmitido para as gerações seguintes, mas também no que diz respeito às interpretações dessa obra. E várias interpretações acabam assumindo um status tão elevado que, de certa forma, se colam às obras e precisam ser levadas em conta para que nós compreendamos de que forma hoje nós nos voltamos para elas no passado. Então, esse diálogo entre temporalidades pode acabar levando muito mais, aspectos em conta do que simplesmente o ponto de onde nós partimos no presente e o contexto em que essa obra foi composta no passado, mas outras interpretações propostas ao longo dos séculos. Nós vamos tentar nos concentrar aqui numa leitura da obra de Platão em si mesma, a partir da nossa posição no presente, então partindo do campo dos estudos clássicos, situado no arranjo universitário brasileiro dentro das letras clássicas e, portanto, dentro de uma faculdade de letras, e levando em conta o contexto de produção da obra platônica, nós vamos propor uma primeira interpretação do tema, cujo recorte foi aqui proposto: crítica, literatura e filosofia. Ou, se quiserem, poesia, filosofia. Vou falar sobre esses termos logo mais. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala da obra de Platão é que ela vem escrita em meados do período clássico. Platão é um autor que viveu ali no final do século V, ele nasce por volta de 428 antes da Era Comum e vive até meados do século IV. Então, basicamente no auge do período clássico em Atenas. E esse momento tinha conhecido uma transformação da cultura da canção para uma cultura da poesia. Com isso eu quero dizer o quê?
que o final do período arcaico testemunhou a mudança de concepção acerca do cantor, o chamado aoidos, o aedo, como responsável por uma performance de canto a partir de algum dos repertórios tradicionais, que podem ser o hexamétrico datílico, o elegíaco, o jâmbico, etc., em duas figuras socialmente bem distintas. Por um lado, o poeta, o poietés, entendido como compositor de uma obra poética. Por outro, o rapisodo, o rapsoidos, enquanto responsável pela performance oral de certos poemas tradicionais. Essa é a tese defendida pelo Ford em Origins of Criticism, esse livro citado aqui, e ele mostra como, em termos vocabulares, lexicais, de fato, esse período testemunha uma cisão entre aquelas figuras que eram simplesmente responsáveis por uma performance in loco, uma performance de canção, e pouco a pouco emerge a figura de um poeta como o nome dado a um determinado corpus de poemas, e por outro, o performer responsável por apresentar esse poema perante o público. A princípio, essas duas funções se concentravam no cantor e elas se dividem nesse momento, na passagem do século VI para o século V, um contexto que testemunha também a entrada e difusão gradual da moeda, por um lado, e por outro, a entrada e difusão gradual também da escrita. A escrita na Grécia parece ter sido reintroduzida a partir de uma adaptação do consonantário fenício para um alfabeto que é o alfabeto grego, por volta do século VIII, do século VII, mas a sua difusão foi muito lenta e é sobretudo no final do período arcaico que ela parece ter se tornado um pouco mais ampla e influenciado fenômenos da cultura como a poesia. Então, eu coloco aqui algumas referências para que a gente possa entender essa disseminação da moeda e da escrita por volta dessa época, levando inclusive à profissionalização do canto e das performances de canto, aí no final do período arcaico, início do período clássico. Os livros do Svembro, do Detienne, da Anne Carson e a tese do Fábio Fortes, além do artigo do Robert de Broze, são referências interessantes para a gente pensar aí nessas transformações graduais de uma cultura da canção para uma cultura da poesia que pouco a pouco começa a se apoiar na escrita. O que me interessa é que essas transformações são acompanhadas por uma série de mudanças socioculturais que levam a uma reconfiguração do estatuto dessa palavra cantada, dessa palavra que, dentro da tradição arcaica, era tradicionalmente própria à figura do cantor, mas que cada vez mais é atribuída a um poeta, reconhecido enquanto tal, e aos responsáveis por apresentá-la publicamente, quaisquer que sejam esses responsáveis. No caso dos repertórios hexamétrico-arcaicos, mesmo jâmbicos, elegíacos, como aqueles atribuídos a Arquíloco, são os rapisodos que apresentam essa palavra publicamente. Mas a gente pode pensar nos gêneros dramáticos que conhecem nos atores, né? O ator é o chamado hipocrités, acompanhados de um coro que apresenta publicamente a poesia composta por um tragediógrafo ou por um comediógrafo, por exemplo. Então essa cisão entre poeta e performer, ela tem desdobramentos também sobre outros gêneros poéticos e a gente pode dizer, no limite, inclusive, outros gêneros do discurso. Se a gente pensa no que é a divisão entre o logopoios, né, o logógrafo, responsável por compor discursos por escrito, por oposição ao que é o orador, o responsável por apresentar esse discurso oralmente perante o público. Mas o que nos interessa é que, então, esse contexto histórico testemunha o advento de uma nova ordem do Logos. E aqui eu vou citar uma passagem de um texto interessante do Foucault, A Ordem do Discurso, onde ele propõe o seguinte: entre os poetas gregos do século VI, o discurso verdadeiro, no sentido forte e valorizado do termo, o discurso verdadeiro pelo qual se tinha respeito e terror,
aquele ao qual era preciso submeter-se porque ele reinava, era o discurso pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido. Era o discurso que dizia justiça e atribuía a cada qual sua parte. Era o discurso que, profetizando o porvir, não somente anunciava o que aconteceria, mas contribuía para a sua realização. Suscitava a adesão dos homens e se tramava assim com o destino. Ora, eis que um século mais tarde, a mais elevada verdade já não residia mais no que era o discurso, ou no que ele fazia, mas residia no que ele dizia. Chegou um dia em que a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo de enunciação para o próprio enunciado, para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação com sua referência. Entre Hesíodo e Platão, uma certa divisão se estabeleceu, separando o discurso verdadeiro e o discurso falso. Separação nova, posto que doravante o discurso verdadeiro não é mais o discurso precioso e desejável, posto que não é mais o discurso ligado ao exercício do poder. E aqui Foucault faz alusão ao caráter tradicional dessas canções no período arcaico. Os responsáveis, por exemplo, por canções da tradição isamétrica arcaica, frequentemente reivindicavam nas musas divindades responsáveis por garantir a veracidade daquilo que é dito. As musas, dentro da mitologia tradicional grega antiga, aparecem como filhas de memória com Zeus e, por isso, estando sempre presentes, porque divinas, e dotadas dessa memória legada de sua mãe, elas trazem sempre a memória viva, a memória efetiva e, portanto, verdadeira, organizada, porque elas são filhas de Zeus, e, nesse sentido, os cantores arcaicos eram frequentemente os mestres da verdade. Para imprimir aqui a fórmula usada por Marcel Detienne para falar desses fenômenos, para tematizar a ideia de uma palavra mágico-religiosa dotada de verdade, dotada de efetividade no âmbito da preservação da memória, da identidade social desse grupo ainda no período arcaico. Com uma série de mudanças, dentre as quais a introdução da escrita e sua disseminação, a introdução da moeda e sua disseminação, mudanças sociopolíticas no arranjo das póleis gregas, incluindo o advento da democracia, entre tantas outras mudanças, levam cada vez mais a um questionamento desse estatuto da palavra cantada do período arcaico e a ascensão de novas formas de discurso. Formas de discurso que, como sugere o Foucault, começam a contestar a possessão da verdade por parte desses discursos mais tradicionais. E o Detienne, entre outros estudiosos, vão apontar para uma cisão entre mythos e logos nesse período. Ambas as palavras, a princípio, significam simplesmente palavra, discurso, história, algo dessa ordem, e entre Parmênides, autor em que mythos e logos aparecem de forma relativamente indistinta, e Platão, que começa cada vez mais a trabalhar com a ideia de que o logos é racional, por oposição ao mythos, que não necessariamente é provido de razão, que tende a ser tradicional, que tende a apelar a elementos, digamos, não necessariamente racionais da alma, é que a gente testemunha, portanto, essa formação de novos discursos destinados a criticar, analisar, avaliar os fenômenos do mundo a fim de determinar a sua verdade ou não. E nesse sentido, a gente pode dizer que a palavra de saber tradicional restringia-se à memória cultural dessa tradição mitológica grega antiga. Em seu viés épico, com as genealogias e batalhas de deuses e heróis, como a gente encontra na Ilíada e na Odisseia, mas também na Teogonia, ou em seu viés sapiencial, com as narrativas e as máximas de valor moral, como a gente encontra na Teogonia, nos Trabalhos e Dias e, de certa forma, em passagens também da Ilíada e da Odisseia, no âmbito disso que eu chamei uma cultura da canção. E essa ideia de um conjunto de saberes mantido aí nesses repertórios de canções é sugerido pelo Jäger, pelo Havelock, pelo Verdenius e outros estudiosos da tradição arcaica.
Contudo, o que a gente nota é uma laicização gradual da palavra mágico-religiosa nesse contexto, sobretudo ali a partir de meados do século VI, quando a gente se aproxima do final do período arcaico, com o desenvolvimento de modalidades discursivas destinadas a desempenhar uma longa carreira na história da cultura de base greco-romana, como a tragédia, a comédia, a história, a retórica e a filosofia. Como eu sugeri, a introdução da escrita e sua disseminação gradual desde o final do período arcaico exercem influência notável nessas transformações, na linha do que sugerem os trabalhos publicados por Marcel Detienne e Rosalind Thomas. Mas a gente tem que ter em mente que a introdução da escrita ela não é da ordem de uma revolução cultural. Ela leva a uma série de transformações graduais. Então, certos estudiosos vão inclusive sugerir que o desenvolvimento da tragédia, da comédia e de outros gêneros discursivos a partir desse período vem ligado a um apoio na escrita. E isso é muito interessante porque aponta para uma transformação também de ordem epistemológica, né? A escrita empregada como uma forma de conhecer o mundo. Isso vai aparecer, por exemplo, nos escritos de Hecateu, um logógrafo do final do século VI, depois legado em larga medida para a obra de Heródoto, depois Tucídides, que escrevem em prosa trabalhos sobre a história. E isso tudo aponta para o fato de que o logos no período arcaico começa a se configurar em novos termos. E é como o Marcel Detienne vai dizer aqui. Por sua função política, o logos torna-se uma realidade autônoma, submetida às suas próprias leis. Uma reflexão sobre a linguagem elabora-se em duas grandes direções. Por um lado, sobre o logos como instrumento das relações sociais, por outro, sobre o logos como meio de reconhecimento do real. A retórica e a sofística exploram a primeira via, forjando técnicas de persuasão, desenvolvendo a análise gramatical e estilística do novo instrumento. A outra via é o objeto de uma parte da reflexão filosófica. A palavra é o real, todo o real. Então vejam como a gente testemunha nesse contexto o surgimento de novas modalidades discursivas que examinam os fenômenos humanos, da natureza, enfim, de diversos âmbitos, com o objetivo de estabelecer um discurso verdadeiro sobre os mesmos. Dentre essas novas modalidades discursivas, a gente pode situar ali na linha do que sugeriu o Detienne, a sofística, a história e tantos outros, mas também a filosofia. E a filosofia platônica, que vai desenvolver uma forma própria em termos de discurso. A gente não tem lá muitas informações sobre como eram utilizados os diálogos platônicos no âmbito da educação proposta por Platão, mas há uma série de hipóteses. A possibilidade de que em seus escritos Platão encontrasse uma ferramenta para, por exemplo, propor o elenkos, né? A refutação por meio ali de um método dialético que é replicado na interação entre o personagem de Sócrates, o mais das vezes, e outros personagens, que pode às vezes terminar de forma poética, às vezes com a proposição de determinadas teorias para tentar compreender as aporias de que esses diálogos eventualmente partem. Então, tudo isso sugere que Platão desenvolve, à luz de seu contexto, uma nova forma de refletir sobre a sua realidade, obviamente em diálogo com outras formas em prosa. Ele, obviamente, é leitor aí de uma tradição logográfica que passa também por Heródoto, por Tucídides, os tratados médicos que já eram compostos dentro da tradição hipocrática, e o que Platão pouco a pouco vai desenvolvendo junto de outros admiradores de Sócrates, é isso que depois vai ser chamado de diálogo socrático. O Aristóteles, por exemplo, no início da Poética, vai se referir ao diálogo socrático como uma das formas miméticas de representação. Então ele coloca os diálogos socráticos mais ou menos em pé de igualdade ali com tragédias, com comédias. E isso é muito interessante
porque a forma adotada por Platão tem elementos de outros discursos desse período, formas miméticas como a tragédia, a comédia, uma reflexão linguística própria da sofística, disso que depois vai ser a retórica, e, evidentemente, uma reflexão aguda sobre epistemologia, ontologia, na chave do que já era proposto pelos poemas de Parmênides, por determinadas reflexões da tradição médica, e isso com o objetivo de tentar configurar ali uma episteme segura, capaz de desdobrar uma atuação técnica. E essas são questões muito importantes para Platão, a busca pelo estabelecimento de um conhecimento seguro. A noção de episteme, inclusive, é etimologicamente ligada a essa ideia. E é fundamental que a gente tenha em mente que, como sugere Andrea Nightingale, o Kahn, Zappen e tantos outros, cujos nomes eu coloco aqui para vocês, a forma dialógica desenvolvida por Platão, ela incorpora muitos elementos de outros discursos vigentes nesse período, mas frequentemente ele emprega esses recursos contrariamente a esses discursos mesmos, contrariamente às prerrogativas epistemológicas reivindicadas pelos praticantes desses discursos. E isso por quê? Porque dentro da nova ordem discursiva da Atenas clássica, Platão está disputando um lugar para o seu diálogo, para a sua forma de discurso. E ele faz isso de forma bastante evidente, por exemplo, na sua contraposição a Isócrates, na forma como ele se contrapõe aos rapsodos, portanto aos performers de poesia, aos sofistas e a outros que reivindicavam uma prerrogativa qualquer sobre o conhecimento. Então, é interessante notar que as obras de Platão trazem elementos de todos esses discursos que ele, por outro lado, de certa forma, vai condenar ao longo das suas obras. A gente poderia investigar aqui o problema da mímesis no âmbito dos diálogos platônicos. Essa é uma questão que aparece debatida frequentemente no âmbito desses diálogos, porque, afinal de contas, quando um poeta, se quiserem, um autor, coloca um personagem atuando em cena e uma determinada ideia expressa pela boca desse personagem, quem responde por essa ideia? Não é o personagem, é o poeta? Como avaliar essa ideia à luz da cena representada, à luz do que pensa de fato seu autor? Esse é um problema enorme que aparece debatido na Atenas clássica. Eurípides, por exemplo, é alvo de perseguição política por aquilo que alguns de seus personagens exprimem em cena. E a questão parece ter sido, de fato, bastante debatida nesse contexto. Quem é o responsável pelas ideias expressas por personagens no âmbito de obras miméticas? Algo do problema de Platão com a mímesis passa por aí, embora alguém poderia justamente apontar a contradição de que ele próprio crie obras miméticas em que esse problema é explorado e explorado de forma muito produtiva. Afinal, quando a gente diz que Sócrates propõe uma determinada ideia, frequentemente a gente projeta ali uma intenção de Platão, mas é difícil saber com que com que autoridade a gente pode, de fato, ligar a figura de Sócrates às ideias de Platão. E esse é um problema enorme, tentar definir o Sócrates histórico do que é o Sócrates platônico. A gente tem outras fontes para a figura de Sócrates, entre as quais Aristófanes, com as nuvens, Xenofonte, Antístenes e outros contemporâneos, mas esse é de fato um problema enorme no qual eu não vou entrar aqui hoje, porque o nosso tema é literatura, crítica e filosofia. E sem querer debater longamente o problema que a ideia de literatura pode ter quando aplicada à antiguidade,
porque a nossa noção de literatura ela é moderna e os seus pressupostos são basicamente distintos daqueles que vigiam quando os antigos falavam de poesia ou de uma obra composta em prosa, mas fato é que a gente pode aproximar o que é a proposta da filosofia platônica em seu teor crítico aos poetas e à poesia, do que é a abordagem numa chave de teoria, ou se quiserem, teoria e crítica, na sua leitura da literatura nos dias de hoje. A gente vai trabalhar com esse paralelo aqui para tentar ler a obra platônica no que são as suas críticas à poesia, como uma forma de reflexão que tem incidência sobre o discurso teórico crítico da literatura. Para isso a gente vai se debruçar sobre 3 obras, de forma bastante geral: o Ion, o Fedro e a República. Haveria outras obras para tratar, como as leis e trechos específicos de outras discussões, como Gorgias e outros diálogos, mas esses 3 são aqueles em que Platão se concentra de forma mais detida sobre o problema da poesia ou questões afins. Porque no Ion, por exemplo, não é tanto a poesia que é debatida, mas o Rapisodo. A figura, a gente pode dizer, profissional do Rapisodo, o performer responsável por apresentar publicamente a poesia, embora, obviamente, essas reflexões tenham um desdobramento também sobre a figura do poeta, o estatuto do poeta e o prestígio da poesia, sobretudo em termos educacionais nesse contexto. O tema parece ter sido amplamente debatido porque aparece também em outros lugares, como no Banquete de Xenofonte, também em suas memoráveis, assim como na República do próprio Platão. É interessante notar que esse diálogo começa com um encontro entre Sócrates e o Rapisodo Ion. Tem início com uma espécie de provocação por parte de Sócrates, tentando entender em que consiste a atividade do Rapisodo. E ele faz uma série de perguntas ao seu modo e consegue propor que a atividade dos rapisodos se associa ao conhecimento dos versos dos bons poetas, não apenas em termos de memorização de suas palavras, mas da compreensão de seu pensamento, da sua dianoia. E essa, digamos, proposta básica aponta para o fato de que os rapisodos não são meros performers, mas são eles próprios responsáveis por propor ali uma primeira interpretação, uma modulação a depender da sua relação com o público. Então tem um jogo que é muito mais do que o da mera memorização. Com isso, o Rapisodo Ion concorda, e é muito interessante que, se por um lado ele concebe a sua técnica nesse mesmo sentido do que propõe Sócrates, ele logo se vê em dificuldade para explicar por que pratica bem a poesia de Homero, mas não as de Hesíodo ou Arquíloco. E ele sugere que esses 2 poetas fizeram poesias menos bem, de forma pior do que Homero, e que ele se dedica ao que há de melhor na sua arte. O problema é, na sequência, Sócrates diz: mas por que você chama isso de arte, se você conhece o que há de melhor, mas não conhece o que há de pior? Afinal, a definição de técne é justamente a, digamos, prática, o domínio, o conhecimento de quem é capaz de julgar o que há de melhor num determinado campo de saber, um determinado conjunto de práticas, mas também o que há de pior. E aí ele compara a técne, assim definida, com a técne dos navegadores, com a técne dos médicos, com a técnica dos matemáticos, que todos são capazes de julgar quando se age bem, mas também quando se age mal. Quando se raciocina bem, mas também quando se raciocina mal. Nesse momento, Ion tem problemas porque ele diz, de fato, eu não sei praticar bem esses maus poetas, eu não sei recitar bem esses maus poemas e, de fato, parece então que eu não sou dotado de uma técnica. E é nesse momento que Sócrates tenta tirar Ion dos apuros em que ele se encontra e propõe a célebre imagem da cadeia magnética, do ímã.
Segundo a teoria de Sócrates, proposta a partir de 533 d, a musa atuaria como um ímã, magnetizando determinados poetas, atraídos como anéis de ferro pelo magnetismo e imbuídos, portanto, da capacidade de atrair outros anéis, isto é, os rapisodos. Esses rapisodos, ocupando a penúltima posição da cadeia magnética, imantariam com esse entusiasmo de terceiro grau o público de sua performance. Então vejam qual é o esquema que Sócrates propõe para tentar explicar por que Ion consegue executar parte da poesia, né, do que está ali dentro do campo da poesia, e não todo o resto. Segundo ele, uma musa imanta, por meio de uma inspiração poética, um primeiro poeta. Esse poeta, por sua vez, imanta, num terceiro grau, os performers responsáveis por apresentar a sua poesia, que, por sua vez, imantam, num quarto grau, o público, numa transmissão do entusiasmo poético que vem da musa, passando pelo poeta, pelo performer, que no caso é o rapisodo, e chegando até o público numa transmissão desse entusiasmo. Esse esquema ele é muito produtivo e, embora ele introduz uma série de reducionismos na forma tradicional de concepção do canto, tal como proposta lá, né, no período arcaico, de fato tem uma longa entrada dentro da tradição crítica literária no Ocidente e precisa ser levado em conta nessa sua complexidade. Mas o que a gente tem que entender é, da perspectiva tradicional, um poeta não apenas é inspirado por uma divindade, mas ele é dotado de uma técnica e ele executa o seu canto em diálogo, em resposta ao seu público. Então, é aquilo que o professor Jacinto Lins Brandão, na Antiga Musa, vai falar da tripla motivação do canto, né? A relação com a divindade, o domínio de uma técnica e a sua relação com o público. Quando Sócrates, no Ion, propõe esse esquema, ele basicamente reduz o que é atividade poética à inspiração divina e, portanto, apaga tanto o domínio técnico do poeta, né, do performer, o rapisodo, quanto a sua relação com o público. É muito interessante que, se a gente prestasse atenção nas propostas do próprio Ion, a sua atividade rapisódica seria concebida ao modo tradicional, porque ele fala tanto do seu domínio técnico quanto do seu cuidado em manter uma atenção ao público. Então, ele, na forma como o próprio Ion concebe a sua atividade, não há ali a perda de uma racionalidade enquanto ele canta. Porém, Sócrates vai trabalhar com essa dicotomia entre uma poesia irracional, né, desprovida de nós, e, por outro, uma filosofia racional responsável por analisar esse material, por escrutinar esse material a partir de determinados critérios filosóficos. Essa dicotomia vai atravessar o corpus platônico, no meu ver, como um todo, embora haja quem diga que, por exemplo, no Fedro há uma reavaliação do lugar da poesia, inclusive como instrumento da filosofia, como instrumento de uma atividade racional. Então, segundo esses defensores, né, da ideia de um Platão aberto também à ideia de poesia, inspiração poética, loucura, como parte das atribuições filosóficas, no Fedro, Sócrates esboçaria uma compreensão encarada como positiva da questão, segundo a qual a poesia constituiria uma divina loucura, né? Uma mania feia. Em sua consideração sobre as diferentes formas de loucura, Sócrates sugeriria que as musas seriam responsáveis por arrebatar a alma tenra e casta, despertando-a e enlouquecendo-a sob o efeito de canções e outras poesias, de modo a celebrar os feitos dos antigos e promover a educação, como é dito lá em Fedro 245a. Porém, a gente tem que ter em vista que, se aqui parece haver quase um encômio ao efeito da poesia no que diz respeito ao arrebatamento da alma da criança, né, da pessoa ainda jovem, em outros lugares do mesmo Fedro, ou seja, desse mesmo diálogo,
Sócrates vai estabelecer uma hierarquia muito clara entre o que é o lugar do filósofo, da filosofia, e o lugar do poeta, da poesia. Essa hierarquia aparece no que é o seu juízo sobre os diferentes tipos de vida, né, das diferentes psikai, né, a psique aí pode ser a alma, a vida, enfim, como é dito lá a partir do 248 D e E. Em primeiro lugar, nessa hierarquização aparece a vida do homem que se tornou amigo da sabedoria, ou amigo da beleza, ou afim às musas e amoroso. Eu trouxe aqui os termos gregos porque eles não são desprovidos de interesse. De fato, ele está falando de alguém que é filósofos, né, que se tornou, na leitura etimológica que o próprio Platão propõe ao longo desse diálogo, um amante da sabedoria, um filócalos, um amante da beleza, ou alguém músico, né, dado às musas e apaixonado e tomado de eros. Então há aí uma prevalência do elemento phila ou erot, apontando para o arrebatamento erótico, para o arrebatamento do amor, do desejo. Esse é o primeiro tipo de vida, o mais valioso, segundo Sócrates nessa passagem. Em segundo vem a vida do rei legítimo, guerreiro ou comandante. Em terceiro, do político, econômo ou comerciante. Em quarto, a de um ginasta, amigo dos exercícios, ou a de alguém entendido no corpo, né, no tratamento do corpo. Em quinto, a vida do adivinho ou a de algum iniciado nos mistérios. E apenas em sexto, a do poeta ou a de alguém afeito à mimese. Né? Poietikos ton perimimesintis alos harmosei. Então, muito claramente aí a vida do poeta desvalorizada, porque ela só fica à frente, né, daqueles que aparecem em sétimo, a vida do artesão ou a do lavrador, em oitavo, a do sofista ou a do demagogo, em nono, a do tirano. Então, nessa hierarquização dos tipos de vida, o poeta parece muito inferior a aquelas perífrases que são usadas por Sócrates para se referir ao filósofo, ao amante da sabedoria, ao amante do belo, ao praticante das musas, embora musas vá ser logo mais definido que tipo de musas são essas. Não são quaisquer musas inspiradoras da poesia trágica, da poesia épica, porque vejam como ele vai falar dos tipos, portanto, de loucura valorizados dessa perspectiva. Ainda que a gente quisesse imaginar a existência de um elogio à poesia inspirada, por oposição à poesia que seria mero exercício métrico, né, como fica sugerido lá em 245A, a vida do poeta, mesmo do mais inspirado poeta, jamais seria comparável à do filósofo. Sócrates propõe uma clara hierarquia entre os tipos de loucura, não havendo dúvidas de que a erótica é superior a todas as demais. Isso fica dito em 265D. Então, a loucura erótica supera em larga medida os outros tipos de loucura que ele menciona nessa passagem, a loucura mântica, a loucura do arrebatamento poético, e isso aponta para o lugar privilegiado da filosofia como o arrebatamento da alma por meio das musas que inspiram a razão. E aí vejam, né, que para Sócrates, nesse diálogo, quem passa a vida na filosofia, honrando sua música, seria responsável por anunciar Calíope, a mais venerável das musas, e a que vem depois Urânia, pois dentre as noves são essas duas que emitem a mais bela voz acerca do céu e dos discursos divinos e humanos. Isso é dito em 259D. Então vejam que Sócrates elege Calíope como a musa dotada da bela voz e associa isso à prática dos discursos, à prática dos diálogos, e por outro, Urânia como a musa responsável pelo exercício da astronomia. E essas são as musas responsáveis por inspirar o mais elevado tipo de vida, segundo Sócrates no Fedro. E tudo isso aponta, portanto, para a superioridade da filosofia. Seja o filósofo compreendido como amigo da sabedoria, amigo do belo, ou às musas e amoroso, ele aparece sempre como superior a poetas e outros compositores de discursos. Vejam que, após mencionar Lísias como compositor de discursos, Homero como autor de poemas
e Solon como escritor de leis, Sócrates faz questão de afirmar o seguinte: não tanto sábio, sophos, mas amigo da sabedoria, filósofos, é o nome daqueles que, conhecendo em que consiste a verdade, to aletheis, têm a capacidade de mostrar quão insignificantes são as obras escritas. Isso é dito em 278 C e D, aqui já concluindo o diálogo no âmbito daquela reflexão sobre a escrita a partir do mito de Teut, ou Tote, e a ideia da invenção da escrita como um fármaco que pode perverter a memória, embora nas leituras mais recentes, a partir do que propõe Jacques Derrida na Farmácia de Platão, uma questão que é depois debatida pelo Fábio Fortes, numa tese de 2019, a relação entre a filosofia e a oralidade, a poesia e a escrita, e como ficam essas fronteiras, tal como trabalhadas por Platão. Mas fato é, no Fedro, Sócrates, personagem, trabalha de fato com uma valorização da palavra oral por oposição a um rebaixamento da palavra escrita, e ele faz isso pensando numa prática de discursos que é a do amante da sabedoria, o filósofo, por oposição aos outros praticantes de discursos escritos. E é muito interessante que, no âmbito, portanto, dessa cultura da canção, a poesia já comece a aparecer relacionada antes à escrita do que à oralidade, como no âmbito da cultura da canção mais típica do período arcaico. Então, Platão é um testemunho importante para a gente das transformações às quais aludimos no início dessa apresentação. E para concluir, a gente vai mostrar qual a visão esboçada por Platão com a República sobre a relação entre poesia e educação, ou, se quiserem, o rebaixamento da poesia como uma forma inferior, no limite, uma forma que perverte a educação, por oposição à verdadeira educação filosófica, mantendo basicamente as mesmas hierarquias que nós encontramos no Ion, no Fedro, e que poderiam ser propostas também nas leis e em outros diálogos. A República é uma obra fundamental do corpus platônico. Ela é dotada de uma forma narrativa, porque se inicia com um discurso de Sócrates narrando um encontro que ele tivera no dia anterior, e um diálogo que se desdobra a partir desse encontro, em que, na casa de Cérbero, ele e uma série de jovens começam a debater sobre a morte, sobre o pós-mortem, o temor que o anfitrião Cérbero tem de morrer deixando dívidas, não fazendo suficientes sacrifícios aos deuses, e com isso o temor de sofrer depois de morrer. E, partindo desse mote, Sócrates e seus interlocutores começam a refletir sobre a melhor maneira de se viver a vida, para que não haja razão para o temor da morte, e isso os leva para a discussão sobre a justiça, que é o grande tema da República, a discussão sobre a dikaiosune. Em termos de desenvolvimento desse diálogo, a partir ali do livro 2, trabalha-se com uma imagem que é a de que a justiça no âmbito do indivíduo é mais difícil de ser vista e ser compreendida do que a justiça no âmbito do corpo coletivo, no âmbito da polis, portanto, e essa analogia entre a justiça individual e a justiça do coletivo é o que fundamenta a ideia de que então eles vão partir sobre considerações acerca da justiça no âmbito da polis, para então tirar uma série de conclusões sobre a justiça no âmbito de cada pessoa. Isso faz com que eles comecem a conceber em discurso, em logoi, a palavra logos aí sempre muito ambivalente, podendo ser em discurso, em pensamento, em debate, essa polis, portanto uma polis hipotética que se desenvolve desde as necessidades mais básicas dos seres humanos, alimentação, vestuário, moradia, etc., e que, à medida em que esse corpo coletivo se complexifica, começa a ter necessidades cada vez mais supérfluas, levando a uma inflamação da cidade, a princípio considerada a mais verdadeira por Sócrates, mas que eventualmente se desenvolve, incluindo aí
as mais diversas atividades que visam a suprir necessidades supérfluas, como o consumo de carne, o consumo de doces, danças, música, poesia, móveis rebuscados, etc. E, inclusive, dada essa inflamação da cidade, a necessidade da constituição de uma classe responsável pela segurança, porque o advento de luxos faz com que as pessoas tenham o desejo de se apropriar daquilo que não é delas e pouco a pouco comecem disputas tanto no âmbito da cidade quanto entre cidades, e é preciso que se constitua um corpo de guardiães responsáveis pela guarda, né, desse material. E no âmbito da República, essas reflexões vão conduzindo a um debate sobre o tipo de educação mais próprio para que esses guardas ou guardiães sejam educados de modo a respeitar as leis da cidade. Então tem uma longa reflexão sobre o lugar da poesia, que tipo de poesia pode ser empregado ou não, depois do treinamento mais básico em termos de ginástica e poesia, quais são as outras disciplinas que eles devem estudar. Tudo isso é muito interessante e é no âmbito desses debates que vem uma série de reflexões famosíssimas da República, incluindo a imagem da caverna, para propor ali uma ontologia a partir da qual se desdobra uma epistemologia. E aqui eu vou citar o Bolzani, um estudioso da obra platônica, quando ele diz o seguinte: se as formas são o que confere ser aos sensíveis que delas participam, o ser mesmo que elas próprias possuem lhes é concedido pela forma do bem. O estudo do filósofo árduo tem como meta última o conhecimento dessa forma. O que é o bem? Só se pode falar sobre ele por alegoria. É como o sol para as coisas que vemos, que lhes fornece luz, permitindo à nossa visão vê-las. A forma do bem transmite ser a todas as outras formas, permitindo à nossa alma contemplá-las. Sócrates, nessa transição entre os livros 5 e 7, vai propor, portanto, uma ontologia, aquilo que é da ordem do ser, aquilo que de fato é dotado de existência, para propor, a partir daí, dessa imagem, né, do sol e do mundo exterior fora da caverna, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento do que de fato é, do conhecimento estável. Tudo isso é interessante, mas é curioso que depois de propor reflexões dessa ordem e depois suas implicações para arranjos políticos, lá entre os livros 8 e 9, ele vai retornar à discussão sobre poesia. Não mais no âmbito da educação dos jovens guardiães, tal como lá nos livros 2 e 3, mas no âmbito da educação dos concidadãos tout court. E é muito interessante que, retomando esse debate no livro 10, Sócrates evoque e desenvolva um arranjo ontológico, a partir das imagens de camas e mesas, proponha considerações de uma perspectiva epistemológica, a partir das imagens de arreios e flautas, e complete a proposta a partir de uma teoria psicológica simplificada. Em cada uma dessas etapas, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas fato é que ele pensa nessas camas, nessas mesas, como dotadas de existência em si, para pensar que os responsáveis por fazê-las se baseiam na imagem ideal, na forma da mesa, na forma da cama, e ao fazer uma mesa e uma cama no mundo dos sentidos, eles fazem várias mesas e várias camas, então eles já estão afastados, por assim dizer, da forma de cada uma delas, enquanto os mimetas, né, os artistas responsáveis pela mímesis, estão afastados mais um grau, porque eles imitam as formas sensíveis da ideia de mesa e cama. Enfim, isso aponta aí para, por assim dizer, uma apropriação por parte de Sócrates desse debate ontológico desenvolvido em outros livros para condenar a poesia
como apegado apenas às aparências enganosas. Da mesma forma, quando ele vai pensar no uso de arreios, no uso de flautas, ele vai dizer que quem de fato conhece o uso desses instrumentos é o cavaleiro, é o flautista. Esse é o que de fato conhece. O que fabrica esses instrumentos conhece apenas porque ouve falar o que os usuários têm a dizer. Então, os artífices são conhecedores de segundo grau. Já os poetas que apenas imitam os artífices são conhecedores de terceiro grau. Portanto, eles falam daquilo que não conhecem. Vejam, todos esses argumentos vão apontando aí para a condenação da poesia como um campo desprovido de conhecimento, desprovido da capacidade de falar daquilo que fala. E a condenação, portanto, da poesia no âmbito do livro 10 da República se dá nos seguintes termos, quando Sócrates propõe o seguinte. Então, eu disse, Glauco, quando topares com admiradores de Homero, dizendo que esse poeta é o educador da Hélade e que no tocante à administração e à educação das ações humanas é digno tomá-lo, aprendê-lo e viver regulando por esse poeta toda a vida, é preciso por certo beijá-los e saudá-los como pessoas que são tão excelentes quanto possível, concedendo-lhes que Homero é o maior dos poetas e o primeiro dos tragediógrafos, mas saber que somente se deve receber de poesia na cidade os hinos aos deuses e os encômios aos homens de bem. Se ao contrário admitires a musa prazerosa na mélica ou na épica, prazer e dor serão os reis de tua cidade, em lugar da lei e deste princípio que, por comum acordo, sempre foi considerado melhor, o logos. Então, há uma condenação da poesia mimética no livro 10. Não é toda a poesia, porque vocês vejam que, tal como lá nos livros 2 e 3, uma parte desse repertório recebe salvo-conduto no âmbito dessa polis, e os encômios aos homens de bem e os hinos aos deuses são mantidos porque são formas respeitosas, são formas sérias de poesia, mas a maior parte da poesia mimética é simplesmente descartada. E alguém pode ficar com a pergunta, mas por que Sócrates volta no livro 10 a debater essas questões que já tinham sido deixadas de lado lá no livro 3, né? Na passagem do livro 3 para o livro 4? E a meu ver, a resposta é que essa nova discussão vem enquadrada pelo final do livro 9, quando Sócrates faz um apelo a seu interlocutor, que no caso é Glauco, a refletir que o modo de vida filosófico, tal como delineado ao longo de todo o diálogo representado na República até o livro 9, culmina na ideia não de uma prática política efetiva, mas no de um cultivo da alma, no cultivo de si. E vejam como, portanto, esse apelo a uma tomada de consciência sobre a própria formação, sobre a própria atuação no presente, se dá lá no final do livro 9, quando esses dois personagens vão trocar o seguinte diálogo. E quanto às honras, terá em mira o mesmo. Aceitará e apreciará de bom grado as que julgar apropriadas a torná-lo melhor, mas as que poderiam destruir nele a ordem estabelecida, há de evitar na vida particular e na pública. Mas então, disse, não há de querer ocupar-se dos negócios públicos, se é que se preocupa com isso. Não, Pelucão, respondi, mas há de se ocupar deles no que constitui sua própria cidade, e ativamente, mas não em sua pátria, a menos que um acaso divino aconteça. Compreendo, disse, na medida em que falas da cidade cujo plano delineamos e percorremos agora, a que existe apenas em nossos discursos, pois julgo que ela não existe em algum lugar da terra. Mas, eu falei, talvez haja um modelo no céu para quem o queira contemplar e organizar, segundo ele, seu governo particular. De resto, não importa que tal cidade exista em algum lugar, ou ainda deva existir um dia, pois só de acordo com esta é que ele se comportará com mais nenhuma outra. É conveniente que seja assim, disse ele, no final do livro 9 da República de Platão. Então vejam que as discussões do livro 10 da República sobre poesia mimética são de fato um chamado por parte de Sócrates, personagem, mas sobretudo Platão, autor, aos seus contemporâneos acerca dos malefícios que a prática da poesia em termos educacionais exercem no caráter das pessoas. E a proposta é a de que quem de fato for convencido pelo discurso da filosofia consiga se ver livre dessas influências
pautando a sua educação pelos próprios diálogos platônicos, pela própria educação delineada ali na República. E é com isso que Platão, de fato, propõe uma troca do lugar educacional ocupado pelo poeta, pelas poesias, defendendo a importância do próprio tipo de atividade que ele desenvolve, o próprio tipo de discurso que ele tem proposto. E, de fato, é possível compreender, na chave do que já fizeram o Jäger, o Havelock, o Nightingale, e eu mesmo, em alguns artigos, textos publicados, que é Platão como alguém que, no âmbito de uma ordem do discurso, de seu tempo, tenta defender as suas práticas, tenta se contrapor às práticas de outros e, para isso, se vale da sua forma dialogada, que depois vai ser reconhecida pelo Aristóteles, depois vai ter uma longa história de recepção, inclusive em termos literários, pelo Pseudo-Longino no Tratado do Sublime, que apontam para a importância dessas obras em termos filosóficos, mas também literários, em termos de teoria crítica, mas também de produção da literatura. E é com esse tom que eu gostaria de encerrar a apresentação de hoje, mostrando aqui muito rapidamente a bibliografia primária em que eu me baseei e, na sequência, as páginas de bibliografia secundária. Vocês veem aí os textos citados por mim ao longo da apresentação, a tese ali do Fábio Fortes, o texto do Michel Foucault, o livro do Havelock, do Jäger, do Kahn, do Nightingale, assim como outras propostas que aparecem aí. Aqui eu encerro a apresentação, agradeço muito pela atenção de vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!